Oi turma, tudo bom? Eu sou o Fernando e aí eu fiquei de fazer um videozinho pra gente hoje para apresentar o texto da Carmen Rial, que é o texto Antropologia e Mídia, breve panorama das teorias de comunicação. Acho esse texto muito autoexplicativo, que ela faz um breve panorama das teorias de comunicação, tendo em foco uma pergunta que ela mesma se faz de como que ela pode orientar pesquisas em mídia. Que ela traz uma situação de várias alunas e alunos que chegam a ela querendo ser orientados e querendo pesquisar mídia. E ela então faz esse texto traçando algumas bases de como pensar o início dessa pesquisa, e ela traz algumas referências, várias referências na verdade, ao meu ver, metodológicas de como metodologicamente podemos proceder em pesquisas sobre mídia. Vou começar aqui com um conceito que ela traz, que eu acho muito importante, que é o desse efeito terceira pessoa, que acontece quando a gente observa a mídia, a gente está pesquisando a mídia, está observando, fazendo uma observação ali, e a gente entende a mídia como algo do mal, e como algo influenciador das pessoas, que faz as pessoas ficarem menos capacitadas, tal. E a gente vê isso de fora, como se a mídia não tivesse esse efeito sobre nós. Ela divide o texto dela basicamente em três partes, em três linhas metodológicas. Uma que vai dar prioridade para o estudo do meio, uma que vai dar prioridade à análise textual e uma terceira para recepção e audiência. Em relação ao meio, a primeira, ela traz algumas linhas de pesquisa que dão ênfase no processo. Na página 15 e 16 ela traz a teoria hipodérmica, que dialoga muito com o efeito terceira pessoa. E o que é essa teoria hipodérmica? São os meios de comunicação que manipulam e injetam veneno em pessoas indefesas. E é bem essa visão externa, né? Porque nunca é a gente, nunca somos nós que estamos sob efeito dessa maldade dos meios de comunicação, né? Que é algo para se pensar, ainda mais na sociedade de hoje em dia, mas já vou chegar lá. Uma parte do texto que eu gostei bastante, que eu gostaria de ressaltar, é quando ela está citando Baudrillard, na página 19, que o Baudrillard, ele trabalha que a comunicação de massa, ela justamente gera a não comunicação. E se a gente parar para pensar hoje em dia, que a gente tem acesso a tantos meios de comunicação, e às vezes falta um básico ali. A gente tem tanta fake news acontecendo, e o que é mais falta de comunicação do que fake news? Então, nesse ponto, achei bastante atual essa citação que ela faz do Baudrillard, lembrando que é um texto de 2004, mas mesmo sendo de 2004, eu acredito que grande parte do texto é muito atual, até porque ela faz uma revisão bibliográfica básica das teorias de comunicação, né? Logo em seguida ela já vai para a parte B, na verdade eu já estou correndo aqui para a parte B, que é sobre análise de conteúdo. Ela traz alguns exemplos de pesquisa de, por exemplo, tem uma propaganda, na verdade tem um período de propaganda na televisão, e aí conta quantas pessoas negras são destaque, quantas pessoas brancas são destaque. E aí tem um número que as pessoas brancas representam X% a mais do que as pessoas negras. E essa seria uma análise de conteúdo um pouco mais simplória, mais quantitativa. Mas ela traz que, assim, quando a gente faz uma análise qualitativa, que ela até cita o exemplo, se não me engano é Bourdieu, sei lá como fala o nome do brother, lá do rolê do Nixon e do Kennedy. Então, tipo, se um fala de um jeito, se um tá com a barba mal feita, não sei o que lá. Isso traz conotações para quem está assistindo. E é esse lado qualitativo que também interfere nas análises de conteúdo. Muitas dessas análises apontam para o poder da mídia em desencadear fenômenos sociais e estabelecer ou modificar estereótipos. E aí nisso, a análise crítica do discurso é uma abordagem interdisciplinar, onde a linguagem é vista como uma prática social e que busca desvendar a ideologia, essa vai ser uma palavra importante, subjacente aos textos. Então, eu acho que essa definição, eu acho assim, que busca construir camadas no texto.
Isso texto de uma forma genérica, né? Não só necessariamente texto escrito, mas também na imagem, por exemplo. E aqui, mais especificamente na etnografia de tela, que ela traz aqui, que a etnografia de tela ou etnografia de audiência sendo assumida aqui como uma prática de trabalho de campo, fundada em uma prática de coleta e análise de dados extensa e longa, que permite aos pesquisadores atingirem um grau elevado de compreensão do grupo social ou do texto estudado, mantendo uma reflexividade, né? Então tem ali uma troca. E o que essa parte me lembrou muito foi o livro A Negação do Brasil, que é um livro que eu não tenho ele aqui, mas eu tenho meu fichamento aqui, que eu uso ele na minha pesquisa, que é um livro do Joel Zito Araújo, que ele faz uma análise das telenovelas no Brasil e como a população negra acaba sendo excluída e estereotipada ao longo da história da telenovela brasileira. Isso desde os primórdios até meados da década de 90. Mas é isso mesmo, é essa questão de estar em cima e de ficar bastante tempo em cima da pesquisa, ir a fundo e fazer pesquisas também ao entorno desses objetos. O terceiro ponto, a terceira categoria que ela vai trabalhar é dos estudos de recepção, que tem foco em possíveis leituras do texto. Então assim, é a multiplicidade de sentidos que o texto pode adquirir a partir da construção que a audiência vai fazer desse texto. E ela reitera que a audiência ela não é algo dado, não está dado ali, pá, é isso. Não, e pelo contrário, a audiência ela necessita ser entendida. Isso ela fala na página 32. E aqui na página 34, ela coloca assim: estudos de recepção adotam, portanto, a premissa semiótica antropológica da possibilidade de leituras diversas de uma mensagem, de reelaborações motivadas por marcadores culturais, étnicos, de gênero e de geração. A ideia central é de que há uma polissemia possível nas mensagens. E isso eu acho lindo, porque mostra o quanto nós temos capacidade de também estar criando sentido e interpretando, e o quanto nós não somos simplesmente uma máquina que vai receber a injeção hipodérmica lá de maldade dos meios de comunicação e vamos reproduzir isso. Não, muito pelo contrário, nós temos capacidade de interpretação, mas isso requer um determinado trabalho. O Arlindo Machado compartilha com outros estudiosos a ideia de que há múltiplas vozes, que a televisão é polifônica, de novo essa questão da polissemia, polifonia, e que também as leituras dos telespectadores são polifônicas. Mas para que essas leituras se realizem, é necessário um esforço da parte do telespectador. No finalzinho, ela vai retomar aquela parte das alunas e alunos que chegam à tela e perguntam: pô, e aí, professor, eu queria pesquisar mídia, de onde eu posso partir? Então aqui tratando, que ela cita Gardner, ele fala que os meios de comunicação de massa como tendo uma natureza dual, que fala Gardner, quando diz que eles são ao mesmo tempo um sistema econômico industrial, um meio de produção que tende à estandarização das mercadorias, né? No final tudo ser parecido, e um sistema de representação produzindo significados com certa autonomia, o que os torna multivalentes e imprevisíveis. Aqui eu achei só um pouco contraditório, porque ela fala de uma certa autonomia, mas depois fala de imprevisível. Eu acho que uma certa autonomia e imprevisível são coisas um pouco distintas, né? Então, não sei como isso pode ficar. Na parte final, eu acho que ela traz alguns exemplos sobre TV comercial, sobre videocassete, que eu acho que está um pouco datado já, são exemplos datados. O texto é de 2004, mas eu não queria focar muito nisso. Eu queria focar um pouco também que eu sou facilitador de disciplina da Univesp, e lá eu tive contato com textos das professoras Pacífico e Romão, que elas são da USP, da parte de pedagogia, e foi de uma disciplina que eu facilitei de produção de texto e comunicação. E elas trazem dois conceitos que eu achei muito interessantes, que é o da função leitor e da função autor. A função leitor é você ter essa habilidade de fazer essa leitura sócio-histórica.
dos textos, inclusive da mídia. E eu acho que isso dialoga muito com o que ela cita do Arlindo Machado, de que existe um trabalho, a gente tem que se esforçar para fazer essa leitura sócio-histórica, que eu trago aqui essa referência da Pacífico Romão. E todas as referências eu vou deixar no final do vídeo, tá, gente? E a função autor foi o que eu senti falta, porque quando pensando em orientação, qual vai ser o ponto de vista que a gente vai colocar? O nosso texto não vai ser neutro. Qual vai ser a ideologia que a gente vai colocar? Qual que vai ser o discurso que nós estamos querendo reproduzir ali? Porque a nossa visão não é neutra. Existe visão neutra? Ou sempre está reproduzindo alguma questão ideológica? Sempre está produzindo alguma ideologia ou algum discurso? Então existe neutralidade? Eu acredito que a gente tem que ficar atento para todas as mídias e para todos esses momentos em que existe uma defesa da verdade. Que pelo que eu vejo do texto da Carme Real, o que é essa verdade? Se tudo pode ser, se faz parte da mídia e da comunicação a pluralidade de sentidos. Então, como que a gente vai entrar nisso? Quais sentidos que a gente vai defender? Quais sentidos que nós vamos construir nas nossas produções, nas nossas pesquisas? E eu acho que basicamente isso eu já falei bastante. Meu Deus, beijo, tchau, gente, tchau, tchau, tchau.